Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Bom, mas agora nós estamos falando de uma pessoa diferente. Quando ele diz, decidi nada saber, não é que ele era um homem limitado e que o conhecimento dele era extremamente limitado com as coisas. Não é que nós estamos falando de alguém que não tivesse uma percepção dos fatos, da história, da filosofia, das línguas de forma distinta. Ele tinha. E quando nós olhamos o discurso de Paulo em Atos 17, no Areópago, confrontando os estoicos e os epicureus e toda a filosofia grega, nós vemos que ele era um cara diferente. Ele não era qualquer um. Agora, ele não usava de prioridade nessas coisas para chamar a atenção. O propósito dele era pregar a Cristo. Ele decidiu nada saber, exceto uma coisa: falar a respeito da obra de redenção. E isso ele fez de forma magnífica, extraordinária e diferente, e com conteúdo teológico profundo. É só ler capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Efésios. Para mim, o capítulo 1 de Efésios é um dos textos mais difíceis da Escritura Sagrada. Não pela dificuldade em si, mas pelo conteúdo teológico que tem no capítulo 1 de Efésios. Não é simplesmente ler o texto e falar. Existem minúcias extraordinárias no capítulo 1 de Efésios. Ele é de uma profundidade teológica e exegética fora da curva. Não é um texto comum. Tem que ter muita coragem e conhecimento um tanto quanto depurado para se falar no capítulo 1 de Efésios, porque os significados, os sentidos, as palavras, a escritura, ela é verificável. A palavra de Deus, ela tem lógica, racionalidade. Por quê? Porque o nosso Deus é racional. O conceito que nós temos de beleza, de estética, de cosmogonia, tem a ver com o próprio Deus, porque Ele é assim. Ele criou coisas, eu venho no caminho e depois eu fico pensando, falando com a minha esposa, passamos ali na Serra da Petrovina, várias araras comendo no chão, provavelmente girassol ou mesmo um pouco de farelo de milho, sei lá, e elas paradinhas. Eu disse, Edinha, imagine toda essa criação que é bonita, sem os enfeites das aves, dos animais grandes e pequenos, dos insetos. Até nisso Deus pensou. Então Deus é um ser diferente. Nós gostamos das coisas belas. O problema é que nós confundimos beleza com boniteza. Esse é um problema sério. Porque quando nós confundimos beleza com boniteza, nós nos adequamos ao padrão de boniteza deste mundo. E aí é o silicone, é a testa sempre desenrugada, é o corpo absolutamente definido, essas coisas que são padrão de boniteza. Padrão de beleza é a santidade de Deus, é você como imagem e semelhança de Deus. É olhar para um menininho que tem Down e achar um menino bonito. Não porque o menino em si mesmo, vamos dizer, tenha as características da boniteza dentro do padrão que nós conhecemos hoje. É porque ele é belo, porque ele é a criação de Deus. Essas coisas são perdidas. Ou ele ou qualquer outra pessoa de anos para cá, infelizmente. Agora o padrão de estética, de beleza, de organização, é algo magnífico, porque nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Ou seja, aquilo que é presente na essência de Deus é derivativo em nós. É derivado em nós. Aquilo que é presente essencialmente nele é estendido até nós. Por isso nós gostamos das coisas organizadas. Nós não gostamos de bagunça. Nós sabemos discernir entre aquilo que é e aquilo que não é. Porque o nosso Deus tem mente absolutamente clara para o entendimento de todas essas coisas. Ele nos criou conforme a imagem, conforme a sua semelhança, reflexos da sua glória. Deu a nós poder, autoridade, autonomia. Todas essas coisas são presentes em Deus, existem em nós. E nós gostamos dela. Portanto, quando Paulo fala o que fala, Paulo era um cara diferenciado, tinha grandes conhecimentos, de grande erudito, mas ele entendia a importância de que o conteúdo da palavra dele fosse firmado em Cristo Jesus, na obra de redenção, no poder da glória de Deus. Hoje em dia nós temos coaches evangélicos, fazem dos púlpitos
picadeiros. São ambientes em entretenimento para a vida das pessoas. E ainda levam dinheiro. Eu acho que tem que dar mesmo. Tem que dar, tem que ser enganado. Eu gosto quando são enganados, porque tem a palavra de Deus para saber discernir entre o certo e o errado, e vão no que não presta, porque gostam de coceira nos ouvidos. Então, conhecer a respeito de uma cristologia reformada, de uma teologia fundamentada na Escritura, vai nos ajudar a analisar este mundo evangélico que nós estamos vivendo, a partir inclusive das mensagens que nós estamos ouvindo. O verso 1 do capítulo 2 diz que Paulo se dirigia aos coríntios para testemunhar de Deus sem usar os recursos de sabedoria humana, que era a filosofia. Em outro momento ele mostra que sabia, porque existem momentos para essas coisas acontecerem na nossa vida. Paulo sabia que a sabedoria humana não podia ultrapassar a sabedoria de Cristo na nossa vida. Portanto, conhecer a Cristo e falar a respeito dele, esse foi o maior desafio do apóstolo. E tem que ser o nosso maior desafio. Agora, para a gente falar a respeito de Cristo, nós precisamos conhecer, saber coisas a respeito do nosso Redentor, não é? A predileção da pregação de Paulo era sobre Cristo e este crucificado. A cruz de Cristo era o máximo da revelação do quê? Da justiça e do amor de Deus. Então aqui eu já vou começar a falar um pouco, já estou falando, mas eu vou falar a respeito de pacto de redenção e de pacto de graça. Pacto de redenção e pacto de graça, para algumas pessoas são muito diferentes, para alguns teólogos. Mas quando a gente fala de pacto de redenção e a gente fala de pacto de graça, eles têm exclusividades, distinções um pouco quanto dissemelhantes. Quando nós falamos de pacto de redenção, nós falamos do pacto que Deus fez com o seu Filho para que ele viesse redimir a gente. Quando a gente fala de pacto de graça, a gente fala do pacto que Cristo fez conosco para assumir o nosso lugar, recebendo sobre si a justiça de Deus e a sua ira. Quando nós falamos a respeito de pacto de redenção, nós falamos de substituição penal e da manifestação da ira de Deus sobre Cristo Jesus, e Cristo dizendo: eu vou substituir ele. Pode vir com a tua ira, porque quem vai pagar no lugar dele sou eu. Isso é pacto de redenção. Isso é feito lá no conselho eterno da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele ocorre historicamente na cruz, mas não foi na cruz que Deus decidiu redimir você. Deus fez um pacto de redenção com Cristo antes da fundação do mundo. É o que a Bíblia diz. Antes dos tempos eternos. Ou seja, é um trato do Pai com o Filho para dizer assim: eu quero redimir homens que caíram no estado de miséria. E o Filho voluntariamente diz assim: eu pago pela vida deles. Eu os tiro debaixo da tua ira, porque Deus é justo. E por ser justo, Ele não pode não punir o mal e o pecado. Deus não é esses que eles estão pregando por aí afora. O nosso Deus é fogo consumidor. Ele é Deus de justiça e de juízo. Portanto, o que Ele faz? Ele faz um pacto eterno de redenção com o Redentor. Pautado no quê? Na sua justiça. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A alma que pecar, esta alma morrerá. Agora Deus decide que alguém pudesse assumir a culpa do pecado original de cada um daqueles a quem Ele elegeu antes da fundação do mundo. E Cristo então assume isso. Cristo faz um pacto de graça conosco, mostrando o seu amor pela nossa vida. Agora com Deus Ele faz um pacto de redenção, derramando o sangue dele. Com Deus a questão é justiça. É no tribunal, é forense. É entrar na vara condenatória, onde Ele precisa justificar pecadores. Depois Ele dá um upgrade nos pecadores, os levando para a vara da família. Nós nos tornamos adotados por intermédio de Cristo Jesus, filhos adotivos.
Mas primeiro, ele tem que resolver o problema judicial entre nós e o próprio Deus. É por isso que a Escritura diz que Cristo é o nosso mediador. É aquele que aplaca a ira de Deus, levando nós até a presença de Deus e trazendo Deus até nós. Ele é mediador, e por ser mediador ele tem que ser Deus e tem que ser homem, porque como Deus que é, ele vem até o ser humano, e como homem que é, ele leva as nossas angústias e as nossas aflições e os nossos sofrimentos até Deus. Portanto, a cruz não é só Jesus morreu nela, tem a ver com justiça, tem a ver com amor, tem a ver com a perspectiva substitucional, onde você era para morrer. A ira de Deus foi derramada sobre a sua vida, e Cristo entrou e disse: eu recebo a manifestação da sua ira sobre mim no lugar de fulano e de Beltrano. Esse é o ponto. Portanto, quando ele diz que eu não decidi nada saber, exceto Cristo crucificado, ele está dizendo assim: eu decidi nada saber, exceto a respeito da justiça e do juízo e da graça da ressurreição e da justificação pela fé e do grande amor de Deus, e o grande amor de Deus por homens pecadores e o grande amor de Cristo por gente na miséria. Portanto, essa é a base daquilo que ele está falando. Não é tão simples assim, mas quando nós explicamos essas coisas, elas se tornam mais significativas, importantes para a nossa vida.